Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Em Brasília, 12h, 1 minuto. Boa tarde. Está no ar a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Polêmica no Supremo Tribunal Federal. A Corte deve julgar hoje se é legal a pena de suspensão do direito de dirigir ao motorista profissional condenado por homicídio culposo ao volante, isto é, sem a intenção de matar. Ou se isso viola o direito constitucional ao trabalho. No processo que chegou ao Supremo, um motorista de ônibus de Barbacena, Minas Gerais, foi condenado por um atropelamento que resultou em morte, ocorrido em 2004. Segundo o Ministério Público, ele não observou o dever de cuidado ao efetuar um cruzamento, causando a morte de um motorista que vinha em uma motocicleta. A pena prevista para homicídio culposo na direção no Código Brasileiro de Trânsito é detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O tempo de suspensão é proporcional à pena aplicada. Na segunda instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais retirou da condenação do motorista a suspensão do direito de dirigir por entender que a penalidade inviabiliza o direito ao trabalho constitucionalmente assegurado. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada pelos demais tribunais. Comente aqui a sua opinião. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, veio ao Senado para falar sobre os problemas com a correção e a atribuição de notas do Enem. Ele participou de audiência na Comissão de Educação. O senador Cajuru, preocupado com o futuro de milhões de crianças, cobra a aprovação da permanência do Fundeb. Presidente Dário, agradeço a compreensão em função da minha chegada do exame que fazia no hospital, mas acompanhava essa sessão e agradeço aos colegas senadores, quase todos, na questão do Fundeb, citaram a minha PEC número 33, que é a primeira apresentada aqui no Senado. Foi logo em março, ministro, no segundo mês do meu mandato. E, inclusive, o senador Flávio Arnes chegou a ver o vídeo. Da mesma maneira, ministro, que há divergência em nossas opiniões, às vezes, o senhor como ministro, eu como senador, empregado público, há uma convergência de minha parte. Não sei se há da sua para comigo. O senhor é um homem honesto, eu não tenho dúvida disso. E o senhor deve saber que eu tenho defeitos, mas mentiroso eu não sou. Eu vou repetir para o senhor aqui o que o presidente Jair Bolsonaro disse para a TV Band ao jornalista Vicente da Atena, na fazenda do cantor Amado Batista, após um almoço, onde eu lá estava convidado por ele. Ele tinha conhecimento, como tem aqui, da minha PEC. Ele chegou, inclusive, mais moderna e o presidente do Senado deveria colocá-la o mais rápido possível para se discutir. Porque sabe o presidente, sabe muito bem o senhor, que em dezembro agora acaba a permanência do Fundeb. E para mim, não há nada mais importante no país nesse ano do que o Fundeb, ministro. Nada. Pode falar qualquer reforma que para mim o Fundeb é mais importante, porque para mim educação é prioridade, o resto é perfumaria. E essa frase não é minha. Essa frase foi de Darcy Ribeiro, saudoso, especialmente na educação. Então, o presidente disse isso, palavra do presidente. Dá a mim o direito de perguntar ao senhor, o senhor não concorda com o presidente ou o senhor não viu a minha PEC
e não acha que ela é a mais moderna, como disse o presidente, e que ela deveria ser discutida pelo presidente do Senado. E para concluir, Vossa Senhoria disse aqui que todas as propostas hoje em tramitação aqui no Congresso Nacional sobre a permanência do Fundeb têm ruídos. Ouvi bem? Pergunto ao senhor, não seria melhor apontar e eliminar os ruídos numa discussão ampla do que trazer uma nova proposta do Executivo e começar tudo do zero? Afinal, concluo e insisto, estamos correndo contra o relógio. O Fundeb será extinto em dezembro deste ano. Minha colocação, muito obrigado. Vou começar com o senador Cajuru. Sim, eu concordo que é fundamental o Fundeb. Precisamos ter o Fundeb. Educação básica, fundamental. Não tenho nem o que discutir. O presidente falou, de fato, concordo que a sua proposta é boa, é melhor do que outras. Porque a proposta, o problema não é que tem a proposta, tem ruído. Tem um monte de gente que aparece com proposta, não, vamos colocar aqui, ali 40% e tal, sem ter o critério. Então, qual é o problema? O ano passado, a gente teve várias vezes com a professora Dorinha, tivemos várias vezes com parlamentares, e o que eu estou sentindo, eles estão deixando uma coisa extremamente importante e acumulando para, na última hora, a gente ser forçado a passar rápido alguma coisa com coisas erradas. Então, eu acho que nesse aspecto temos divergências, como o senhor bem falou, até no passado já tivemos, mas nesse aspecto eu estou com o senhor. Acho que em momento algum você vai deixar colocar alguma coisa errada na PEC. Eu hoje tenho receio. Hoje eu tenho receio. Não porque eu vi, mas porque o negócio não avança. Toda hora vai e volta, então é isso. O meu intuito é simplesmente marcar uma posição clara. Esse é um mínimo minimorum. Abaixo disso não é aceitável. Então, esse mínimo minimorum, ele já vai apresentar um incremento grande. Se a gente conseguir puxar para 20%, 30% com funding, sem aumentar imposto, não pode aumentar mais imposto. A não ser contra o monopólio. Eu sou a favor de taxar monopólio nesse país. Em vez de ficar tratando esse pessoal com BNDES, isenção tributária. Tem muita isenção tributária para esse pessoal. Então, assim, tendo funding que não venha de mais imposto para a classe média, eu sou a favor. Tá? A questão do salário, redução de salário dos professores, não é aceitável mais deixar os professores do ensino fundamental para trás. O Fundeb, senador Cajuru, é fundamental que mantenha-se atrelado ao salário do professor do ensino fundamental. A gente precisa manter uma coisa ligada à outra, porque também tem gente querendo derrubar isso, para sobrar mais dinheiro na mão dos governadores. Ah, todos eles foram eleitos pelo povo. Infelizmente, algumas pessoas elegem mal. E tem coisa que, que eu tenho visto aqui de Brasília, eu sou uma pessoa normal, volto a falar isso, senador Vieira, eu sou uma pessoa normal, classe média, simples. Eu já era cético antes de vir para Brasília, hoje eu sou muito mais cético. Eu já era pessimista antes de pisar aqui, hoje eu sou muito mais pessimista. Eu já era a favor de reduzir o tamanho do Estado para evitar roubo, hoje eu acho que tem que reduzir muito, porque onde a gente deixa aparece gente errada para pegar coisa. Então, assim, vamos aumentar, tem que ter critério, não pode deixar para a última hora, senador Cajuru. Eu vejo muita gente mal intencionada. Não todos, mas eu vejo gente mal intencionada. Vamos rever, então, a entrevista na qual o presidente Jair Bolsonaro fala sobre a moderna PEC 33/2019, de autoria do senador Cajuru, que trata da permanência do Fundeb. Eu fiquei muito feliz, até emocionado, em saber que o senhor ia sancionar a PEC 33 do senador Cajuru, né, que abrange aí, dá permanência ao Fundeb e atinge aí a 65 milhões de jovens no país, né? E aqui em Goiás também 600 mil jovens, né? Olha, o certo, a PEC como é mais moderna, é ser a pensada do Cajuru. Essa decisão passa pelo presidente do Senado, no caso, o Davi Alcolumbre. Vamos conversar com ele, se houver clima para isso, a adesão é dele, é monocrática dele, visando fazer justiça com o Cajuru nessa questão aí do Fundeb. Meio-dia, 11 minutos, essa edição fica por aqui. Voltamos às 11 da noite com novas informações. Comente à vontade no facebook.com/CajuruGoiás.
Instagram, Senador Cajuru, Twitter, @Senador Cajuru e YouTube, Cajuru Oficial. Ou então liga aqui pra gente no 61-3303-2844. Boa tarde, agradecidíssima.